Você já se perguntou quantos hidrantes uma edificação deve possuir? Ou se você receber uma planta baixa de uma edificação agora, você saberia como posicionar, como localizar de forma correta os hidrantes dentro dessa edificação? Pessoal, eu sou o Rafael Viana e hoje nós iremos tratar justamente disso. Como posicionar corretamente os hidrantes em um projeto de combate a incêndio. Eu garanto a vocês que é um procedimento muito simples, basta seguir o que preconiza, o que determina a norma. Assista o nosso vídeo até o final, nós vamos fazer alguns exemplos para que você consiga visualizar na prática como deve ser o procedimento de dimensionamento de hidrantes em uma edificação, de forma que o seu posicionamento seja o mais adequado, o mais otimizado possível. Here we go. Digamos que você recebeu esta edificação para projetar o seu sistema de combate a incêndio. E aí, o que você faz? Qual vai ser o primeiro passo no que tange ao sistema de hidrantes deste projeto? Você terá que posicionar os seus hidrantes de forma adequada, de acordo com a norma. E aí, é a pergunta, né? Você sabe onde deve instalar os hidrantes na edificação que está projetando? Então, vamos apresentar qual é o critério que devemos utilizar para dimensionar corretamente os nossos sistemas de hidrante. Então, qual o critério usado para dimensionar? São dois, basicamente. Primeiro, alcance da mangueira, certo? Nós podemos chamar aí de AM. E o segundo critério vem ser o alcance da mangueira mais o jato de água. Nós podemos chamar de AMJ. Essa nomenclatura é apenas para otimizar o nosso tempo quando nós estivermos trabalhando esse assunto mais para frente. Então, vocês conseguem perceber que são bem parecidos, né, pessoal, esses conceitos, o alcance da mangueira e o alcance da mangueira mais o jato de água. O que vai diferenciar, basicamente, isso daqui? Nós vamos mostrar na norma qual a diferença, vamos mostrar também por meio de ilustrações a diferença entre esses dois conceitos. Então, iniciando pela NBR, ela diz o seguinte: hidrantes mangotins devem ser distribuídos de tal forma qualquer ponto da área a ser protegido, no caso aquela planta baixa da nossa edificação, deve ser alcançado por um ou dois esguichos, ok? Considerando o comprimento da mangueira. Comprimento da mangueira, pessoal, anota aí, 30 metros em 2 lances de 15, ou seja, 30 metros sendo 2 mangueiras de 15 metros. Então, quando se trata de comprimento da mangueira, pode anotar 30 metros de mangueira. E seu trajeto real? Desconsiderando-se o alcance do jato de água. Eu deixei aqui destacado para que vocês possam ver. Desconsidera-se o alcance do jato de água. Isso é o que diz a norma. Mas aí o que diz a instrução técnica que nós utilizamos como referência a de São Paulo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo? O texto é bem semelhante, olha só. Hidrantes ou mangotins devem ser distribuídos de tal forma que qualquer ponto da área a ser protegido deve ser alcançado por um ou dois esguichos, ok, o mesmo texto da NBR. Aqui é que começa a mudar, olha só. Considerando-se o comprimento da mangueira, 30 metros, por meio de seu trajeto real, e o alcance mínimo do jato de água igual a 10 metros. Então é considerando-se o alcance mínimo do jato de água igual a 10 metros. Então, quando nós estivermos dimensionando, nós iremos considerar 30 metros de mangueira mais 10 metros de jato de água.
devendo ter contato visual sem barreiras físicas em qualquer parte do ambiente, após adentrar pelo menos 1 metro em qualquer compartimento. Então, você não pode deixar, por exemplo, a mangueira do lado de fora do compartimento e considerar somente o jato de água de 10 metros adentrando. Não, tem que adentrar no mínimo 1 metro e a partir daí, sim, pode-se considerar o jato de água. Então, o que isso quer dizer? Segundo a NBR, então, é o seguinte, nós vamos ter lá o nosso hidrante já posicionado na edificação e ele terá a seguinte característica. Terá 30 metros de mangueira, mais finalizando, na verdade, né, finalizando com o esguicho, e, portanto, esse esguicho que está na ponta desses 30 metros, ele deve alcançar toda a edificação, todos os compartimentos dessa edificação. E também considerando o termo que diz trajeto real, o que vem a ser trajeto real? Vem a ser, pessoal, o seguinte, você vai ter lá um compartimento e a sua mangueira vai ter que, ela não vai poder, neste caso, ficar esticada pelos seus 30 metros. Ela vai ter que fazer uma leve curva, formando aí um trecho de 20 metros e um outro trecho já numa direção diferente de 10 metros, totalizando assim 30 metros de mangueira. E, como já informei, o esguicho vai ter que alcançar toda a edificação. A gente vai mostrar isso um pouco mais à frente para que vocês possam entender melhor. E segundo a instrução técnica, como é que ficaria? Nós vamos ter lá o nosso hidrante já posicionado, e aí nós vamos ter 30 metros de mangueira, finalizando aqui com esguicho, mais 10 metros de água. Olha só, a instrução técnica, ela aumenta o alcance do seu hidrante de 30 para 40. O que isso acarreta? Acarreta que se você estiver projetando e a legislação do seu estado seguir o mesmo texto da Instrução Técnica de São Paulo, você terá uma quantidade menor de hidrantes na sua edificação. Por quê? Porque o alcance é maior segundo a Instrução Técnica. E, aqui, apenas para ilustrar, quando nós falamos de trajeto real, como eu já falei anteriormente, vamos ter um trecho de 20 metros e aí a nossa mangueira teve que mudar a direção. Então nós vamos ter um segundo trecho de 10 metros. E ao adentrar no mínimo 1 metro no compartimento, nós vamos considerar mais 10 metros de jato de água. Então, pessoal, aqui nós vamos ter um exemplo, uma imagem aqui de uma planta baixa de uma edificação, e nós temos que posicionar o nosso hidrante. E aí, eu pergunto para vocês, como é que a gente começa? Né? Onde é que a gente posiciona? Vou trazer alguns exemplos para vocês e a gente vai analisar cada exemplo com as suas particularidades. Então, trazendo o nosso primeiro exemplo, essa daqui é a simbologia de hidrante. Okay? Alguns projetos trazem aí uma simbologia como se fosse uma placa de indicação de equipamento do tipo hidrante, mas não é. Certa simbologia para planta baixa é essa daqui. Está normatizada tanto em instruções técnicas quanto em NBR. Então, plotamos aqui o nosso hidrante. E agora, o que a gente tem que saber? Né? Na prática, como é que a gente tem que ser feito? Nós vamos verificar o alcance que esse hidrante vai ter. Então, vamos lá. Nós vamos ter essas medidas, pessoal, são apenas medidas ilustrativas aqui nós estamos utilizando no nosso exemplo. Então, nós vamos ter 18 metros de mangueira. Então, nós ainda temos, considerando que nós estamos dimensionando pela NBR,
e que a NBR considera 30 metros de mangueira, desconsiderando o jato de água, nós ainda temos 12 metros de alcance de mangueira. Então, será que ele chega ao final? Olha só, para chegar até o final serão necessários 16 metros. Então, passou do alcance, o alcance de 30, e para chegar ao fundo da sala, nós vamos ter aí 34 metros. Como explicado anteriormente, o esguicho vai estar aqui na ponta e ele deve alcançar todo o ambiente, olha só. Todo o ambiente. Então, 30 metros ele deve ficar mais ou menos por aqui. Então, 34 metros. Então, essa localização para esse hidrante não vai estar adequada. Vamos, então, modificá-la. Pronto. Colocamos aqui mais centralizado. E agora, quais serão as medidas aqui? Nós vamos ter 10 metros e 16 para chegar até o fundo. Então, vamos ter 26 metros de alcance. Então, está ok. Está ok. Este hidrante, ele está conseguindo sim, ó. Está conseguindo atingir, alcançar todo esse compartimento. A gente pode ver aqui que é simétrico aqui, mais ou menos, então ele vai conseguir alcançar também este compartimento até o fundo da sala. Então este hidrante vai estar melhor posicionado se ele estiver neste local. Agora eu pergunto para vocês, é o suficiente? Eu já posso finalizar o meu projeto? Esse hidrante já está alcançando toda a nossa edificação? Não, né, pessoal? A falta ainda a gente verificar este ambiente aqui, ó, certo? E através do seu trajeto real. Vocês podem ver que nós estamos adentrando através da porta. Então vamos ter que adentrar através da porta, que é o trajeto real que a mangueira faria em caso de um incêndio. Na prática, ela teria que fazer esse trajeto real. Então, como seria? Olha só, seriam 12 metros de mangueira, mais 8 até chegar na porta, então só aqui já foram 20 metros. E mais 20 para chegar até lá no fundo. Então, 40 metros aqui. Nossa mangueira tem um alcance de somente 30, certo? Ela ficaria mais ou menos por aqui. E, portanto, este hidrante aqui ele não estaria protegendo toda a nossa edificação. Por quê? Porque esse compartimento não estaria protegido. O que nós podemos fazer, então? Nós podemos fazer instalar outro hidrante. Olha só, vamos instalar um hidrante, como essa parte de baixo já está protegida, vamos instalar um hidrante para proteger essa parte de cima da nossa edificação. Então aqui já está bem próximo, nós não precisamos medir, mas precisamos verificar aí o fundo da sala. Olha só, uma linha de mangueira reta de 22 metros e a gente consegue chegar ao fundo da sala, alcançando assim o ambiente que estaria desprotegido se nós tivéssemos somente este hidrante. Então, aqui está, né, o projeto com os dois hidrantes e com o alcance das suas respectivas linhas de mangueira. Então está ok, certo? Um projeto, uma planta baixa bem simples, que nós utilizamos aqui no exemplo, mas que é capaz de transmitir o princípio, o raciocínio lógico por trás do dimensionamento de sistemas de hidrantes. Este é o raciocínio. Se você pegar uma planta baixa mais complexa, com uma área maior, com uma quantidade de ambientes maior, você vai seguir o mesmo raciocínio. Então, essa é a forma correta de se dimensionar hidrantes na sua edificação. Mas eu gostaria de fazer mais um questionamento. Eu pergunto a vocês o seguinte: será que eu teria como posicionar somente um hidrante? Eu teria como instalar somente um hidrante nessa edificação para que este hidrante consiga proteger todas as áreas? Vamos testar essa hipótese, né? Então, quando nós queremos utilizar
o mínimo possível de hidrantes, e a própria norma preconiza isso, ela traz como uma orientação, é utilizar hidrantes em áreas centralizadas, porque quando você utiliza em áreas centralizadas, você distribui muito bem, você distribui de forma, como é que eu posso dizer, mais homogênea o alcance da sua linha de mangueira. Então vamos posicionar aqui, ó, nessa área aqui mais centralizada, porque a gente tem que chegar ao fundo dessa sala, né? Então, posicionamos mais centralizado aqui o nosso hidrante e, pessoal, tem que verificar se somente o hidrante será o adequado para esse ambiente. A gente pode ser que sim ou pode ser que não. Isso a gente só vai conseguir verificar se nós fizermos esse tipo de teste. Então, nós vamos 2 metros para adentrar a porta, mais 20 metros até o fundo. Então, 22 metros. Ok, está alcançando aqui o fundo da sala. Para cá nós vamos ter 3 metros, mais 15 para chegar até o fundo do compartimento aqui, 18 metros. Ok, então, e aí? Nosso hidrante está protegendo toda a nossa edificação? Não, não, pessoal. Por quê? Nós estávamos aqui, né? Com aquele nosso hidrante. Aí nós movemos para cá para proteger a parte superior aqui da planta baixa, mas nós movimentamos também para a esquerda. Então, a região da lateral direita aqui da nossa planta baixa, ela precisa ser verificada se está sendo protegida. O ponto que vai estar mais distante aqui no caso, veja só, será este ponto aqui deste ambiente, certo? Então, 2 metros mais 18 metros de alcance, então já deu 20. Então, para eu chegar até o fundo da sala, poderia gastar no máximo 10 metros. E chegar ao fundo da sala, vamos gastar aí 16 metros. Então, vai para 36 metros. O nosso alcance é de somente 30. Então, conclui-se que somente este hidrante não será suficiente para essa edificação. Então, nós retornamos com o posicionamento anterior dos hidrantes e agora sim, nós temos 2 hidrantes instalados neste pavimento da edificação, onde estes 2 hidrantes estão protegendo toda a edificação através do seu alcance de mangueira. Um questionamento, naquele nosso exemplo anterior, deixa eu retornar aqui. Pronto. E se nós estivéssemos dimensionando segundo a IT de São Paulo? Aqui a gente vai conseguir visualizar muito bem essa questão das consequências da diferença entre o alcance que a NBR preconiza e o que a IT preconiza, a instrução técnica. Nós vamos conseguir proteger o ambiente, 22 metros, vamos conseguir proteger esse, e este ambiente também vai ser protegido. Por quê? Porque, segundo a instrução técnica, são 30 metros de mangueira mais 10 de jato de água. Então, até chegar aqui na entrada, nós vamos ter 20 metros de mangueira. Então, a gente bota mais 10 metros de mangueira adentrando no compartimento, vai ficar mais ou menos por aqui, ó, mais ou menos nesse ponto. E, no caso, são 36 metros, os últimos 6 metros que faltam para alcançar todo o ambiente serão 6 metros de jato de água, certo? Serão 6 metros de jato de água. Então, assim a gente consegue perceber, né, que se a legislação do seu estado utilizar os 30 metros mais 10 de jato de água, será melhor, porque você vai ter um alcance maior para o seu hidrante e possivelmente você terá que instalar uma quantidade menor de hidrantes para proteger a sua edificação. Por meio desses exemplos, você já será capaz, eu tenho certeza, de pegar uma planta baixa e saber posicionar ali os seus hidrantes, saber se você vai utilizar somente 1, 2, 3 hidrantes, de acordo com o alcance da legislação do seu estado. Então, pessoal, se vocês receberem, a partir de agora, um
projeto ou uma planta baixa qualquer de uma edificação, vocês já saberiam, vocês já teriam conhecimento suficiente para posicionar os hidrantes nos locais adequados e, consequentemente, para determinar a quantidade de hidrantes que aquela edificação vai precisar. Se você gostou do nosso vídeo, peço que curta, dê um like, inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos, e você também pode nos acompanhar pelo Instagram. O Instagram da gente é _Fire_Protection. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado da aula.